A tragédia de Santa Maria. Deixa ele sair, deixa ele sair! Deixa aí! Dono da boate que pegou fogo, assistente de palco e vocalista da banda estão presos. Os três são acusados de atrapalhar investigações e sumir com os vídeos do incêndio que matou 231 pessoas. O adeus às vítimas. Dor e revolta marcam o enterro dos jovens que perderam a vida na Boate Kiss. Sobreviventes tentam esquecer os momentos de pânico no meio das chamas. Uma manta de fogo em cima de todo mundo, que estava tudo apertado, a boate estava lotado. A história do tenente que voltou à danceteria para ajudar e não conseguiu mais sair. Em estado grave, 80 feridos ainda respiram com a ajuda de aparelhos. Por que só agora casas noturnas são fiscalizadas para evitar repetição da tragédia? Imprensa internacional põe em dúvida a capacidade do Brasil para receber grandes eventos. E mais, bandidos voltam a fazer arrastões em São Paulo. Rodada dos campeonatos estaduais é marcada pelas homenagens aos mortos de Santa Maria. O SBT Brasil está no ar. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil desta segunda-feira começa de luto. A cidade de Santa Maria chora a morte de 231 pessoas no segundo maior incêndio da história do país. A tragédia aconteceu dentro de uma boate onde cerca de 1.000 jovens assistiam a um show de música. A repórter Gabriela Lerina está em Santa Maria. Gabriela, boa noite. Quais são as novidades nas investigações? Olá, Raquel, boa noite. 4 homens tiveram hoje o pedido de prisão temporária decretada. 3 deles já estão atrás das grades. Eu estou nesse momento aqui em frente à boate onde aconteceu a tragédia. Vejam só como está a calçada aqui da Casa Noturna. Muitas flores espalhadas. Durante toda a segunda-feira foi assim. Eu estive aqui à tarde com a minha equipe para fazer uma reportagem que logo mais nós vamos apresentar aqui no jornal e flagramos várias pessoas trazendo vasos de flores. Uma certa forma de homenagear as vítimas dessa grande tragédia. E agora, voltando a falar sobre os presos, entre os presos está o músico que é apontado como o grande responsável por acender um sinalizador que causou o incêndio. Nestas imagens exclusivas do SBT, é possível ver o assistente de palco da banda, Luciano Bonilha, prestando depoimento à polícia. Ele foi preso durante o enterro de um amigo numa cidade próxima a Santa Maria. Junto com ele estava Marcelo dos Santos, vocalista do grupo Gurizada Fandangueira. Ele é suspeito de ter provocado um incêndio na boate. De acordo com testemunhas, tudo começou por volta das 2h30 da manhã, quando a banda se apresentava no palco. Foi aí que Marcelo usou um sinalizador. As faíscas atingiram o teto, que pegou fogo rapidamente. Desesperadas, as pessoas tentaram fugir. Os seguranças fecharam a saída, mas liberaram a passagem quando viram que era um incêndio. A banda Gurizada Fandangueira era conhecida na cidade e, segundo os próprios fãs, sempre fazia apresentações com fogo durante os shows, mesmo em lugares fechados, como a Boate Kiss. Entre as centenas de vítimas está o sanfoneiro da banda, Danilo Jacques. Um dos donos da Boate Kiss, Elisandro Calegano Spó, foi uma das pessoas que inalou fumaça e está internado. Mas quando for liberado do hospital, sairá direto para a prisão. Quando o outro dono da boate se entregou, já era dado como foragido. Foi uma apresentação negociada. Mauro Hoffman prestou depoimento numa delegacia escolhida pelo advogado. Ele não quis dar entrevistas. Para o Ministério Público, todos os presos estão atrapalhando as investigações. Já existem notícias de que haveria algumas condutas para atrapalhar as investigações e, em razão disso, houve a manifestação pela prisão temporária. Ao todo, 20 pessoas prestaram depoimento sobre o que aconteceu e disseram que a boate estava lotada, com cerca de 1.000 pessoas. Mas a polícia não confirmou qual a capacidade máxima do lugar. Além disso, a boate funcionava com a licença de vistoria dos bombeiros vencida desde agosto do ano passado. 3 dos 4 homens que tiveram a prisão temporária decretada vão passar a noite atrás das grades por 5 dias. Depois disso, só a justiça dirá se há motivos para que eles continuem detidos. Vamos aguardá-lo na expectativa de que saiam aí sim a responsabilização de quem quer que seja
e também propostas para a superação de problemas que causaram esta tragédia. A polícia, então, quer saber onde estão as imagens do circuito interno da Boate Kiss. Só dessa forma, de repente, se entende o que realmente aconteceu nessa madrugada de sábado para domingo, uma noite fatídica. Além do impacto da tragédia, Santa Maria vive agora o desespero e a dor de enterrar as vítimas do incêndio. Uma cidade que amanheceu de luto. A tristeza dos moradores de Santa Maria está por todos os lados. Algumas lojas não abriram e outros comerciantes colocaram panos pretos em memória das vítimas. Foi a maneira que a gente achou mais para mostrar nosso sentimento a todos os familiares e santamarienses. No ginásio municipal, familiares e amigos desolados no velório coletivo. Pela madrugada e durante a manhã, mais de 30 corpos foram velados aqui. Pedro Henrique se despedia da mãe e do padrasto. O casal morreu abraçado. Ela era uma pessoa viva, agitada, sempre feliz, cuidava dos amigos, sempre dava conselho. Do outro lado da cidade, o enterro coletivo. Neste cemitério foram mais de 50 corpos. O jovem Roger Barcelos queria ser segurança ou policial, mas morreu antes de realizar o sonho. O padrasto dele viu ele. Quando viu, sim, tinha voltado. Voltou lá dentro e não saiu mais. Muitas pessoas deixaram o cemitério da cidade e vieram até que a boate onde aconteceu a tragédia. Flores foram deixadas na calçada por familiares, amigos e até desconhecidos. São homenagens para as vítimas do incêndio. Foi aqui que um dos bombeiros contou uma das histórias mais chocantes da tragédia. No celular de uma das vítimas, perdido dentro da boate, ele viu 104 ligações não atendidas, todas da mãe da menina. Veio até aqui, que é onde eles morreram. Que eles se foram, que eles partiram, né? Para deixar e fazer essa homenagem assim, para eles. E hoje à tarde eu e minha equipe conversamos com pelo menos 2 sobreviventes dessa grande tragédia. Olha, o que eles descreveram é absurdo. Um sentimento que fica aí para os sobreviventes é de alegria por estar vivo, junto com a dor de uma experiência terrível. Assustado, Ezequiel ainda tenta entender o que aconteceu na madrugada de sábado para domingo. As cenas chocantes não saem da cabeça do jovem de 23 anos. Eu olhei para cima e tinha uma manta de fogo em cima de todo mundo. Pingava, derretia aquela esponja preta, que era tipo uma gota de plástico, e caía em cima das pessoas. Quando entraram no banheiro, eu não vi ninguém sair de lá, porque começou a entrar um atrás do outro. E o banheiro era todo fechado, não tinha possibilidade de sair lá de dentro. Ele estava com mais 5 amigos na boate. Mesmo com o teto em chamas, conseguiu manter a calma. Tu tirava uma pessoa, tu olhava pro lado, tinha outra. Eu não me lembro do rosto de nenhuma pessoa que eu resgatei. Eu só me lembro dos rostos das pessoas que eu não resgatei e que me pediam socorro. Para tentar ajudar as vítimas, os amigos do Ezequiel começaram a quebrar as paredes ali da frente da boate. As pessoas que estavam aqui no local também tentaram ajudar. Algumas trouxeram picaretas e outras, desesperadas, começaram a cavar com as próprias mãos. Bárbara saiu ilesa. No braço, apenas um arranhão e um hematoma. Ela e outros 4 estudantes decidiram ficar na área VIP. Por sorte, mais perto da única saída. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo, por causa que eram uns gritando fogo, todo mundo gritando de socorro, todo mundo se empurrando. Todos os amigos se salvaram. O pai só ficou sabendo do incêndio 2 horas depois da tragédia. Fui na sacada e ela estava já entrando aqui no prédio, né? Aí que eu fui me acalmando. O rádio ligado já, aí davam que era 20 pessoas. Aí ela disse, não, é mais de 100, bem mais de 100, porque ficou muita gente lá dentro. E o Ezequiel, que você acabou de ver aí na reportagem, me confidenciou que não dorme desde o dia da tragédia. Olha só, uma funcionária da Boate Kiss está internada em Porto Alegre com suspeita de pneumonia. Assim como ela, muita gente foi transferida para a capital gaúcha, a maioria com quadro de intoxicação respiratória. Helicópteros da Força Aérea Brasileira fizeram o transporte das vítimas para este parque. Daqui, os feridos eram transferidos em ambulâncias para os hospitais. 45 pacientes foram trazidos de Santa Maria para a capital gaúcha.
6 só esta tarde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou esta manhã os pacientes internados na UTI deste hospital de referência em atendimento a queimados. Dos 121 pacientes que ainda seguem hospitalizados, apenas 20% sofreram queimaduras. 80 vítimas tiveram intoxicação respiratória, estão em estado grave e respiram com a ajuda de aparelhos. A fumaça tóxica do incêndio provocou a maioria das mortes na boate. Segundo os médicos, depois de 3 minutos recebendo pouco oxigênio e alta concentração de gás carbônico e componentes químicos, a reação do corpo humano é desmaiar. Acaba tendo uma consequente parada respiratória, parada cardíaca e, fatalmente, o óbito. A estratégia do governo é manter leitos de UTI em Santa Maria à disposição para novos pacientes. Muitos jovens que estavam na festa e foram para casa também inalaram a fumaça tóxica e podem desenvolver nos próximos 4 dias a chamada pneumonia química. Um quadro que começa com tosse, às vezes uma tosse seca, falta de ar, um pouco de náusea pode ter, um pouco de tontura. Então, qualquer sinal ou sintoma deve procurar no seu município o pronto atendimento e relatar que esteve no local da tragédia, estava naquele momento na boate, na festa, porque todos os municípios, os profissionais estão sendo alertados para esse quadro que é possível. A tragédia em Santa Maria chocou o mundo inteiro. Jornais internacionais questionaram a capacidade do Brasil para receber grandes eventos. Sérgio Uti. Um amigo conseguiu escapar, mas morreu de ataque cardíaco ao sair. História destacada pelo jornal espanhol El País, que ainda classificou o incêndio como uma das piores tragédias brasileiras. Versões digitais de jornais como o inglês The Guardian trouxeram as imagens do velório das vítimas e depoimentos dos amigos. A tragédia ainda ganhou destaque na Índia, Austrália e até na China. Além de mostrar a tragédia e a dor dos brasileiros, a mídia estrangeira levantou uma série de questões, como a capacidade do Brasil em garantir segurança em lugares onde há muitas pessoas. Com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos se aproximando, o mundo inteiro está de olho em nossos problemas. O The New York Times destacou o não cumprimento das leis e lembrou o desabamento do prédio e a explosão de bueiros no Rio, cidade brasileira mais conhecida no exterior. O assunto também dominou os noticiários das TVs. A rede britânica BBC perguntou se as autoridades brasileiras cuidam da segurança da população. A cantora Lady Gaga divulgou uma foto rezando pelas vítimas do incêndio. O Papa Bento XVI mandou condolências às famílias. E o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também lamentou as mortes. Atentos a tanta comoção, os bombeiros de Londres emitiram nota de alerta a donos de bares e boates. O Brasil deu um exemplo ao mundo do que não deve ser feito.